Olá, criptomaníacos! Em 2011, o governo dos Estados Unidos confiscou milhares de bitcoins de uma plataforma online conhecida como Silk Road, onde se vendia de tudo, incluindo itens proibidos. E esses bitcoins estão sendo pouco a pouco vendidos no mercado e aparentemente os Estados Unidos, mais uma vez, irão vender uma grande quantia de bitcoin, que representa hoje 1,4 bilhões de reais. Qual será o impacto dessa venda no preço do Bitcoin e das criptomoedas? Isso já aconteceu no passado, recentemente inclusive, e eu vou mostrar para vocês qual foi o impacto no mercado e se isso é uma oportunidade para você comprar Bitcoin mais barato ou se na verdade é para você cair fora. Mas eu estou aqui com a Ledger Nano X na mão hoje, justamente para que você não tenha o mesmo destino daqueles que deixaram seus bitcoins online, numa plataforma como a Silk Road. Se você guarda o seu bitcoin numa carteira fria, numa hard wallet como a Ledger Nano, nesse caso é a Ledger Nano X, mas existe também a Ledger Nano S Plus, você não corre esse risco porque ninguém tem acesso a um bitcoin que não está online, ele está guardado offline na sua carteira pessoal. O link para a Ledger está aqui embaixo, o QR Code também, então aproveite, vá lá e peça a sua Ledger Nano X ou Ledger Nano S Plus. Essa queda do preço do Bitcoin que estamos vendo hoje poderia ser muito maior caso não tivéssemos uma notícia positiva. Sim, hoje é um dia de notícia positiva. Afinal, como vocês podem ver aí na tela, foi divulgada a inflação nos Estados Unidos e ela perdeu força. Ela veio abaixo da expectativa de mercado, o que é positivo, né? Se tem menos inflação, significa que os Estados Unidos não precisam elevar a taxa de juros, como eu falo para vocês há muito tempo aqui no canal, né, pessoal? Não, vai voltar a subir a taxa de juros na próxima reunião do Fed. Tá aí, né? Agora, a maior parte do mercado está falando que não vai ter subida na taxa de juros, como adiantei para vocês. E, obviamente, se a gente não vai ter uma subida na taxa de juros, isso significa que os ativos de risco devem se valorizar. Isso inclui, obviamente, as criptomoedas. Mas aí eu paro para pensar. Se eles vão soltar uma notícia que vai ajudar o Bitcoin a ganhar valor, as criptomoedas a crescerem, e num momento muito peculiar, onde ETFs de Bitcoin estão sendo pedidos pela BlackRock e outras grandes gestoras de ativos, podendo dar uma impulsionada no preço, e também tendo o halving do Bitcoin há poucos meses ali, em abril de 2024, ainda vai ter uma ajuda por parte do governo americano. Será que o governo americano está gostando de ajudar justamente o ativo que pode matar os bancos, que pode matar a moeda estatal? Então, que tal você soltar algo negativo em paralelo a uma notícia positiva para tentar impedir um otimismo exacerbado do mercado? E é exatamente o que a gente está vendo acontecer agora. Na hora que a gente vê matérias falando sobre a inflação estar mais baixa do que o esperado e, portanto, não devemos ter aumento da taxa de juros, sai essa notícia aqui. Governo dos Estados Unidos movimenta por enquanto, tá, pessoal? 1,4 bilhão de reais em Bitcoin ligado ao mercado criminoso Silk Road. Estados Unidos já haviam alertado que planejavam vender ao longo de 2023 os 50 mil Bitcoins apreendidos do Silk Road. Mas claro que eu quero tentar descobrir se essa movimentação é uma movimentação para vender Bitcoin e, se for isso, qual é o impacto de preço no mercado. Então, ao invés de usar matérias brasileiras, fui atrás de matérias gringas, internacionais, e traduzi a página para a gente tentar ir a fundo nessa investigação. Então tá aqui a matéria: despejo chegando, o governo dos Estados Unidos transfere mais de 9 mil BTCs da Rota da Seda, né, que é a tradução de Silk Roads aqui. E olha só o que eu encontrei, pessoal, uma coisa bem interessante. Está falando aqui que dessa vez eles movimentaram 9.825 BTCs, tá? Esse é o tamanho da movimentação. A última vez que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos movimentou BTCs para venda foi em março desse ano. E qual foi a quantia? 9.800 BTCs. Então, peraí. Eles venderam 9.800 BTCs em março e agora movimentaram exatamente 9.800 BTCs, né? 9.825 BTCs. Então, se eles fizeram essa venda exatamente dessa quantia em março,
fica muito claro para a gente que provavelmente eles estão fazendo agora uma segunda venda, na mesma quantidade da primeira. E para piorar, ainda existem mais 30.174 BTCs de um terceiro endereço da Silk Road. Então, quer dizer, venderam 9.800, aparentemente estão vendendo mais 9.800 e ainda existem 30 mil a serem vendidos. Nessa matéria eu encontrei a data que isso aconteceu. A matéria diz que o governo vendeu 9.861 BTCs em 14 de março de 2023. Bom, temos uma data para analisar o impacto que isso teve no preço. E olha só o que eu encontrei aqui no Brasil, tá? Matéria da época. Estamos aqui em 8 de março de 2023, antes da data da venda, portanto, né? Em 8 de março, o que a Cointelegraph já dizia? Bitcoins do Silk Road à venda? Endereços vinculados ao governo dos Estados Unidos transferem $1 bilhão em BTC. Então, antes mesmo do dia 14, no dia 8, já tínhamos aqui o boato de que o governo americano venderia uma quantia absurda de BTCs. E o que aconteceu com o preço do BTC nessa época? Eu trago aqui para vocês. Como vocês estão vendo aí na tela, justamente nesse período aqui de março, a gente está vendo esse desabar de preço. O preço do Bitcoin que vinha dentro desse canal aqui entre os $25 mil e os 23.500, de repente, né, isso aqui foi final de fevereiro, tá, pessoal? De repente, o que acontece? Aqui para o final de fevereiro, ele começa a perder esse canal, mas acima ainda dessa média do EMA 20, que é a linha branca, e de repente, pessoal, olha só, início de março e mais especificamente no dia 7 de março, um dia antes daquela matéria, opa, o preço desaba. Ele sai dessa região aqui de 24, 23 e ele cai até aqui a região dos 19.500. Então temos uma queda forte no mercado justamente entre esse período do início de março e o dia 10 de março. Já existiam boatos da venda pelo governo americano, então o que aconteceu é que aqueles que têm essa informação de forma privilegiada, né, baleias e pessoas ligadas ao governo americano, saíram fora. Na sequência, os investidores também começaram a vender, gerando essa queda. Vou até pegar aqui a régua para a gente medir o tamanho dessa queda, né? A gente está falando que o preço que estava nessa região dos 23, ele veio e teve uma queda aqui de cerca de 15 a 16% de queda devido a esse boato, uma queda forte no mercado cripto. E aí depois, quando realmente acontece o fato no dia 14, o mercado já está se recuperando, né? Porque o boato já fez o mercado realizar a venda anteriormente. Então no dia 14 aqui, ó, já estamos com o preço do Bitcoin voltando, inclusive voltando para patamares muito acima do anterior. Então notem que o impacto que a gente teve no preço, ele foi de curtíssimo prazo, né? Foi um impacto aqui que a gente está falando de 10 dias. E depois o preço recuperou e foi para patamares acima. Então foi somente uma oportunidade que os investidores tiveram para realizar compras num patamar abaixo. E olha só o momento que a gente está, se não é um momento muito parecido com aquele lá atrás. Até marquei para vocês aqui no gráfico. Estão vendo aqui, ó, esse é o momento lá em março, tá? Notem um canal marcado na cor amarela. Também estamos num canal mais longo nesse momento, também acima das 4 médias aqui, como vocês estão vendo, né? E acima, principalmente, né, muito próximos dessa linha branca, dessa média que é o EMA 20. Aqui a gente está na ordem, tá? Linha branca, EMA 20, linha verde, EMA 50, linha roxa, EMA 100, linha vermelha, EMA 200. Você tem os EMAs aqui marcados para que vocês entendam o que essa queda pode gerar. Primeiro ponto, quando o preço descola muito dessas médias, como aconteceu recentemente aqui, a partir de 20 de junho, né? Estão vendo o preço descolando muito dessas médias, qual é a tendência? Que o preço retorne às suas médias, como aconteceu aqui atrás. Ó. Recentemente estão vendo, no dia 15 de junho, como depois de descolar e ir para cima da linha branca, né, das 4 médias e principalmente acima da linha branca, o preço teve uma tendência de retornar para a linha vermelha, encostar nela e aí sim fazer uma nova subida. Estamos distantes, mais uma vez, das médias e com a mesma situação aqui de março de 2023, março desse ano, né? Acima das 4 médias e com um fator
que é um boato da venda por parte do governo americano da mesma quantidade de Bitcoin, podendo ajudar nesse processo de queda aqui, ó, muito mais rápido até as médias lá embaixo. No caso, até a média de 200 pelo menos, que é a mais baixa que a gente tem aqui, né? Nesse caso até furou, mas olha como o processo foi rápido comparado com esse processo de retorno à média aqui, né? Aqui a gente está falando de 15 de abril até o dia 15 de junho. Então, 2 meses para ter essa queda. Devido à questão lá da venda em março, pelo governo americano, esse processo que levou 2 meses aqui, aconteceu em somente 7 dias, uma semana. Tá? Uma semana em comparação a 2 meses. Isso pode acontecer agora também, mas não entrem em pânico, porque ainda estamos dentro desse canal amarelo. Então, enquanto estiver nessa situação, você não deveria se desesperar. Tá? Então, essa é a minha recomendação para vocês. O preço vem preso aqui dentro, não decidiu ainda se o preço vai subir para cima dos 31 ou abaixo dos 29.900, que é a parte de baixo desse canal, e você não deveria fazer nada agora, mesmo sabendo desse boato. Tá? Qual é a recomendação? Você esperar o rompimento da parte de baixo desse canal, que também romperia aqui o EMA 20, a linha branca. Então teria um duplo rompimento para baixo, e aí sim uma sinalização de que o preço vai buscar provavelmente a média de 100, o EMA 100 na região aqui dos 27.800, ou até a linha vermelha aqui embaixo, que é o EMA 200, na região dos 26.300, tá? Mas lembrando, por enquanto, nada a fazer. Fique somente observando, aguardando ou o rompimento por baixo do canal ou por cima. Se romper por baixo, aí sim, você pode momentaneamente fazer uma saída para aguardar essa queda. Lembrando a vocês que nada que eu estou falando aqui faz parte da minha carteira pessoal, da carteira HODL. Você cliente da HODL, lá existem outros indicadores para uma possível saída. Carteira HODL é uma carteira de longo prazo, isso aqui é uma análise de curtíssimo prazo, tá, pessoal? Você que é cliente da HODL, não faça nada, aguarde movimentações oficiais da minha carteira pessoal. Você tem interesse, o link da carteira está aqui embaixo. Isso aqui é para quem não está usando nenhuma carteira específica e quer uma proteção contra uma possível queda de mercado, assim como aconteceu lá em março. Lembrando para vocês que lá em março, como eu falei, o movimento foi muito rápido, né? Uma semana para atingir o fundo da queda e logo na sequência, ó, a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, uma semana para subir acima do patamar anterior. Então, realmente, é uma oportunidade para você que não está no Bitcoin, não entrou ou quer aumentar sua exposição em Bitcoin, de tentar pegar valores abaixo dos 30 mil dólares. Tá? Então, está aqui um vídeo como um alerta de oportunidade, mas não para você ter medo disso. Lá atrás, isso não fez o Bitcoin morrer ou atingir valores muito abaixo. A gente viu uma queda de 15% em uma semana e depois uma recuperação. Então, me parece muito mais uma oportunidade para você do que algo que gere medo. Até porque é interessante a gente falar, pessoal, que o governo americano, hoje, ele é o maior detentor individual conhecido de Bitcoin. Isso acaba sendo um risco, né? A gente não quer o nosso inimigo cheio de Bitcoin, se valorizando. A gente quer que ele venda o Bitcoin mesmo. O governo americano tenha cada vez menos Bitcoin, menos poder em sua mão e fique lá com a shitcoin deles, com o dólar. Então, o governo americano se desfazer de Bitcoin mostra como eles são burros, como eles são despreparados, porque eles vendem aquilo que, na verdade, ganha valor para ter mais daquilo que eles podem imprimir. Para que o governo americano quer vender e ter dólar, se basta para ele imprimir dinheiro? Eles estão trocando um ativo escasso por um ativo infinito. Um ativo, eles apertam a impressora, sai dólar infinito. Então, que troca idiota que o governo americano faz? Que bom que o governo americano não entendeu ainda o Bitcoin e continua acreditando que o dólar é a moeda do futuro. E se o nosso inimigo está errando, não é a gente que vai impedir. Aproveite quedas num momento como esse, num momento extremamente otimista, num momento onde grandes instituições financeiras como a BlackRock estão interessadas no Bitcoin, um momento onde o halving está chegando, para você fazer o quê? Pegar essa oportunidade e aumentar a sua fatia de Bitcoin. E se essa investigação aqui te ajudou de alguma forma, por favor, deixe o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.